Antes de tudo, saúdo a igreja com a paz do Senhor, a nossa congregação, nessa EBD do dia 29 de março de 2020, ano da graça do Senhor de 2020. E estamos aqui para estudarmos o texto do Evangelho de Lucas. Nós vamos hoje fazer o estudo no capítulo 20, dar continuidade à leitura no capítulo 20, vamos do versículo 9 ao 18. Eu peço aos irmãos que, como a ferramenta do celular, o computador, está sendo usado para assistir a nossa aula, que os irmãos possam ter suas Bíblias no formato papel, nas suas mãos, tenham caneta, para que a gente faça esse exercício de manipular a palavra de Deus na sua originalidade. Entendo que o celular é uma ferramenta muito interessante, só que existe uma possibilidade da gente não ter um foco na palavra de Deus, tendo em vista as muitas opções que o celular ou que outro aparelho nos oferece. Então vamos utilizá-lo apenas para assistir e, enquanto isso, vamos tomar posse das nossas Bíblias, ter uma caneta para fazer as anotações. Ok? Oremos então. Amado Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, pela bênção maravilhosa de participarmos do estudo da Tua santa e maravilhosa palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, a liberdade que tens nos concedido de usufruirmos, Pai, do aprendizado dos Teus ensinamentos. Capacita-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra exatamente da forma como Tu comunicastes. Que os nossos corações, que as nossas mentes possam entender a Tua palavra da forma como Tu comunicaste, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Façamos a leitura então. Nesta ocasião eu faço a leitura toda. A gente infelizmente não está juntos para fazermos a leitura como nós sempre costumamos fazer de forma alternada, Então leiamos. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É muito importante que nós entendamos que um dos conceitos ou palavras que o Senhor utiliza para o seu povo é vinha, também figueira. É interessante que a gente entenda estes termos, porque existem inclusive algumas profecias nas quais o Senhor trata
o seu povo como uma figueira, o trata como uma vinha. E é muito interessante nós analisarmos alguns textos bíblicos, tais quais Isaías 5,7, esse nós vamos ler. Outros textos eu vou dar a referência para que os irmãos leiam. Então vamos para Isaías, o capítulo 5, versículos de 1 a 7. Então Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Vamos acompanhar a leitura, tá? Que diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a minha vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça e eis clamor. Então, nós temos aqui uma descrição da vinha do Senhor. Quem é a vinha? Então, este texto de Isaías deixa muito claro quem é a vinha. A casa de Israel, o povo de Judá é a vinha do Senhor, e os homens que constituíam essas nações eram as plantas que formavam essa vinha, né? Então, o Senhor, ele tinha uma expectativa de que a sua vinha produzisse boas uvas de qualidade. No entanto, uvas bravas foi o que essa vinha produziu, né? E é muito interessante também nós olharmos aquilo que está escrito lá em Números, capítulo 13, 22 a 27. Vamos lá para 13, Números 13, tá? Números 13, 22 a 27, tá? Então diz a palavra do Senhor assim: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Este lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, nós vemos aqui, tá, que a terra que Deus deu ao seu povo era uma terra fertilíssima, uma terra que produzia em abundância. E nós temos aqui a descrição da colheita de um cacho de uva dessa terra. Então, era um retrato daquela terra onde o Senhor plantaria a sua vinha. Nessa terra, neste lugar, o seu povo encontraria tudo aquilo do qual necessitava e de forma abundante, porque era terra que manava leite e mel. Então esse povo não tinha falta de nada, desde que eles fossem obedientes ao Senhor. E aqui nós podemos ir também para Deuteronômio 4,
4 a 9, vamos lá em Deuteronômio 4 a 9, que reforça, né, isso que nós falamos, tá? Então, o Senhor aqui, através do seu servo Moisés, ele está falando ao seu povo. E o que é que ele está dizendo? Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então aqui, esse povo foi plantado naquela terra para servir de testemunho da glória de Deus. Esse povo foi colocado ali para que os povos pudessem observar as bênçãos que eles recebiam do Deus deles. Esse Deus que era presente no meio deles, né? Então essa torre, a torre construída, né? O templo construído, era um sinal da presença de Deus no meio deles. Esse povo deveria ter um testemunho que alcançassem outras nações. Daí a importância deles serem obedientes às ordenanças do Senhor. Como temos falado em nossas EBDs, obediência ao Senhor é o que podemos fazer de melhor no nosso relacionamento com o Senhor. Porque dessa obediência vem a reverência, vem a adoração e também vem a fé. A esperança nesse Deus que provém, que atende todas as nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. E daí as nossas emoções, se estivermos em concordância com o Senhor, nós vamos estar bem. Nós vamos testemunhar que nós temos atitudes, que nós temos comportamentos e que nós vivemos uma vida maravilhosa quando vivemos na presença de Deus, porque nada nos falta. Nem falta o pão, nem falta o consolo emocional nem espiritual. E, trazendo isso para a nossa realidade, é dessa forma que a igreja deve ser. Então, como eu falei antes, né, os irmãos quiserem anotar textos que falam da vinha, então nós temos ainda aqui, nós temos que fala da figueira, né, Jeremias 24, 1 a 10, Jeremias 8, 13 e Amós 9, 10. São textos que vão falar também de Israel como figueira. E como eu falei, é muito importante nós termos esse entendimento, porque muitas profecias o Senhor ele usa essas figuras, né, da figueira e da vinha para relatar alguns acontecimentos, algumas coisas que haverão ainda de acontecer no futuro, ok? E agora, voltando para o nosso texto, né, e com relação à vinha, então, vamos entender o seguinte: eu acredito que para nós que moramos aqui no Vale do São Francisco, a gente pode entender um pouco melhor o que é uma vinha. Então, é lógico que nós estamos numa região de uva de mesa, né? Não é uma região tão proeminente na produção de vinhos,
mas a gente pode entender a preciosidade de uma vinha, o valor que tem uma vinha. É uma plantação cara, é uma plantação de luxo, digamos assim, é algo realmente que necessita de muitos cuidados, né, de muita atenção, tá? É algo caro, de valor, né? E isso nos dá uma ideia do porquê Deus usa muito essa figura de linguagem, né? Tanto pelo valor que tem a vinha, como também pelo coletivo, né? A vinha, ela é o agrupamento de plantas de uva, né? Então nós temos também esse aspecto aí. E nesse contexto aqui, o que é que o Senhor espera, né? O que é que se esperava de uma vinha? Produzisse boas frutas, né? Boas uvas, para fazer bons vinhos. É claro que existia a possibilidade também de usufruir, de se alimentar das uvas in natura. Mas as uvas in natura, elas por si só, elas são perecíveis, elas têm pouca durabilidade. Mas o vinho, uma vez, um vinho bem feito, de boa procedência, ele tem uma longevidade, ele tem uma duração. Ele era um alimento também dentro daquele contexto, né? O vinho também servia para alegrar o homem, né? Então, não pela embriaguez, né? Mas nós vamos encontrar relatos bíblicos, como as próprias bodas de Caná, onde o primeiro milagre de Jesus é a transformação de água em vinho, da importância do vinho no contexto festivo, né? Então, ele realmente trazia alegria. Então, era isso que Deus esperava do seu povo, que fosse um bom vinho, que não se estragasse, né? Que tivesse uma longevidade, que alegrasse o coração dos homens. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. E o Senhor, ele faz esse relato, né? Então, esse povo, né, quando a gente acompanha as Escrituras, então nós vamos ver que esse povo, né, nós estudamos ali o livro de Juízes, né, que a gente até chamou o livro do Cai se levanta, então a gente vê que o povo se desvia rapidamente. E o que é que o Senhor faz, né? Então, nós vamos observar que essa vinha, ela foi arrendada, né? Então, ela foi arrendada a lavradores, né? Esses lavradores são os líderes de Israel. Então, são esses que arrendaram. E a gente vai entender o arrendamento como sendo uma espécie de aluguel, onde esse aluguel poderia ser pago com uma parte da produção, ou também em dinheiro que representasse uma parte da produção, geralmente cerca de 20% do valor da produção era o que deveria ser pago nesse arrendamento, né? E agora o Senhor manda seus servos para quê? Para receber, né? Ele diz aqui o texto, né, que ele parte, né, ele se ausenta do país por um prazo considerável, né? Então a gente entende um prazo longo, né? Então ele planta sua vinha e se ausenta, entrega para os lavradores. E agora ele espera receber aquilo que lhe é devido dessa vinha, né? Por quê? Porque esses lavradores, né, rapidamente eles se desviam dos caminhos do Senhor. E a gente vê isso ao longo da Bíblia. E o que é que o Senhor faz? Manda o quê? Seus profetas para receberem aquilo que lhe cabe da vinha, ou seja, para cobrar desses vinhateiros, né, desses arrendatários, que entregassem aquilo que o Senhor esperava deles. Aquilo que a gente leu lá em Deuteronômio, aquele testemunho, aquela adoração exclusiva ao Senhor, sem hipocrisia, e uma adoração que glorificasse o nome do Senhor perante outras nações. E não é isso que acontece. E a gente vê que nessa paciência do Senhor, ele manda um, é maltratado, é espancado, manda outro, acontece a mesma coisa, manda um terceiro, e nós temos toda essa sequência do envio de profetas, de homens e mulheres também, temos algumas profetisas, que são enviados para orientar esse povo
a pagar o verdadeiro tributo devido ao dono da vinha. E isso não acontece. E por fim, esse proprietário, ele diz, e agora? O que farei? O que eu faço? Eu já mandei 3 dos meus servos para receber e não acontece, então agora eu vou mandar meu filho. Quem sabe eles agora obedecem. Eu vou enviar meu filho amado. Então, temos agora Jesus, né? Temos que entender que essas palavras aqui faladas são do próprio Jesus, e agora Jesus fala, né, que o dono da vinha disse, eu vou mandar meu filho amado. Temos que entender que no estudo passado, né, quando a gente lê os versículos desse capítulo 20, do 1º ao 8, a gente tem lá Jesus chamando a responsabilidade esses homens que foram enviados a eles a respeito do batismo de João. Tá? E a gente vê aqui novamente Jesus trazendo à tona esse termo filho amado. E se nós voltarmos, né, nós voltarmos lá ao texto de João que nós lemos lá no Evangelho de João, né, e também no próprio Lucas, né, aqui no próprio Evangelho de Lucas, tá, nós vamos encontrar o testemunho do próprio Deus naquele momento do batismo, que declara que este é o seu filho amado, né? Então, nós podemos encontrar isso nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 3, 21 a 22. Vamos lá, tá? Capítulo 3 desse Evangelho, né, que diz o seguinte: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? Então, nós vamos encontrar também no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 34, né, que inclusive nós lemos na aula passada. Né? Então, no versículo 34, nós vamos encontrar: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, nós temos esse testemunho que João Batista dá, esse testemunho que muitos ouviram, né, o próprio Deus falando, esse é meu filho amado, e esse testemunho entendemos que ficou durante esses 3 anos de ministério de Jesus. Jesus, possivelmente, ou talvez, esteja trazendo à memória desses homens esse momento lá vivido. Tá? Porém, mais uma vez, acontece a rejeição. Realmente, esse povo, esses líderes, não admitiam, não aceitavam o reinado ou a propriedade sobre a vinha que cabia ao dono da vinha, que era o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Isaías 42, tá? Isaías 42, versículo 1, diz o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Né? Então, esse é o Filho de Deus, esse sobre cujos ombros estava essa responsabilidade. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 42 do profeta Isaías, para vocês terem mais intimidade com essa questão, né? Essa questão que a gente colocou aqui, né? Ok? Também vamos ver o Salmo 2,7, né? Essa é uma descrição, né,
E esse texto que a gente leu é uma descrição do Salmo 2, capítulo 7. Tá? Vamos para o Salmo 2, versículo 7. Então diz assim: proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, leiam também o Salmo 2. O Salmo 2, ele é um salmo que descrito como um salmo messiânico. O que é isso? O que é messiânico, né, nesse contexto? É um texto, é uma descrição daquilo que aponta para quem? Para o Messias. Daí a importância de nós lermos esses textos, porque nós vamos encontrar nesses textos as características, as qualidades que estão no Senhor Jesus Cristo e que realmente afirmam que Ele é o Messias, o Salvador do seu povo, o Salvador da humanidade, né? Então, continuando aqui, né, o nosso texto, tá? Então, após essa passagem, né, da questão, né, então, onde o dono da vinha envia o seu filho amado, e esse filho amado, o que é que acontece com ele? Ele é morto. Por quê? O texto diz o seguinte, né, que eles matam para tomar de conta da vinha, para se apossar da vinha. E a pergunta que o Senhor Jesus faz é no versículo 15, ou responde, né? A pergunta que ele faz é: que lhes fará, pois, o dono da vinha? O que é que o dono da vinha vai fazer com quem rejeita, com quem matou o seu filho, né? Ele vai, exterminará, olha só, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E eles entendem que isso atingiu, né, que isso era com eles. E diz, não, que isso não aconteça, né? Mas é muito interessante, tá? Que a gente vai agora para Lucas, né? A gente vai aqui dar uma voltinha um pouco para frente e vai para Lucas capítulo 21, né? 20 a 24. Diz assim, tá? É muito importante essa leitura. Isso aqui é uma leitura, é uma visão profética, é uma visão que o Senhor passa para eles do que aconteceria no futuro, e isso aqui, boa parte disso aconteceu quando o Senhor diz o seguinte: porém, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se. E os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então é muito interessante que nós tenhamos também essa compreensão. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita para sempre. Então, quando o Senhor diz que a sua vinha será entregue para outros, nós vamos entender esse mistério, nós vamos fazer a leitura aqui, lá em Romanos, esse mistério da igreja. Então, quem recebe essa missão é a igreja. Então, a vinha que é passada para outra é passada para a igreja. Então, nós ainda vivemos o tempo da graça, o tempo dessa igreja aqui neste mundo. Vivemos esse tempo. Mas esse tempo, ele haverá de passar e, novamente, os judeus assumirão uma outra responsabilidade. A igreja, segundo a nossa crença, tá, ela será arrebatada. Está descrito lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a igreja ela será arrebatada. Tá? Então a gente vê aqui
que existe um termo que leva-nos para o futuro até que os tempos dos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles. Nós vemos nesses últimos 70 anos o restabelecimento do Estado de Israel. Nós vimos há 2 anos atrás, né, que os Estados Unidos, como a maior potência do mundo, reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Então, nós estamos vendo que as profecias se cumprem e que o tempo dos gentios está chegando no seu apogeu. Isso tem valor até para os acontecimentos dos nossos dias, né? Então é muito importante que a gente tenha um entendimento de que isso tem valor para os nossos dias. O tempo dos gentios está chegando no seu apogeu, está chegando no seu término, né? Não sabemos se é daqui a 1 ano, 10 ou 20, 30, mas os sinais, todos eles, principalmente o retorno do povo judeu à sua terra prometida, já nos conduz à certeza de que o tempo dos gentios está chegando no seu apogeu, no seu termo, né? Então, então nós temos esse texto aqui, tá? 1 Pedro 2, 1 a 9, vamos ver o que é que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 9, diz assim, tá? Isso aqui Pedro está falando agora para a igreja, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora o versículo 4, né? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa virá a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então aqui Pedro, ele fala para a igreja. Então, nós, os que aceitamos a salvação do Senhor Jesus Cristo pela sua graça, nós passamos agora a ser constituído a nova raça eleita, né? O sacerdócio real dentro desse período de tempo, até que se cumpra, né, como o texto diz, a plenitude do tempo dos gentios. Né? Por quê? Porque o Senhor não rejeita para sempre. Né? Então, os judeus, eles não são rejeitados para sempre. E é importante também que nós, como igreja, tenhamos o entendimento de que se não procedermos em fidelidade ao Senhor, também ele rejeitará muitos. Né? Eu digo rejeitará muitos por quê? Porque a igreja verdadeiramente, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja invisível, essa igreja universal, entenda, essa igreja que está presente em todo mundo, né? Não é uma dita igreja, mas é uma igreja que está presente em todo mundo. Essa igreja, ela é santa. Ela é a igreja realmente eleita do Senhor. E o Senhor conhece e chama pelo nome, e ele segue o Senhor porque as ovelhas conhecem o seu pastor. Essa é a igreja do Senhor. Tá? Dentro da igreja, nós vamos encontrar o joio, nós vamos encontrar o trigo, e cabe ao Senhor, né, através dos seus anjos, separar o joio do trigo. Tá? Mas é muito importante que nós tenhamos entendimento
que se a igreja não for fiel ao Senhor, ela também perece. Olhemos as igrejas de Apocalipse. Se nós olharmos para trás e olharmos para o presente, nós vamos ver que nenhuma daquelas igrejas existe mais. Apenas as cartas ficaram como advertência a nós, a igreja do momento. E é muito importante que a gente tenha entendimento que nós somos a igreja deste momento. O Senhor nos confiou este momento para vivermos. E como eu disse, né, o Senhor não rejeita para sempre, tá? Então, se nós formos em Romanos capítulo 11, vamos em Romanos capítulo 11, eu vou pedir para que os irmãos... É um capítulo curto, né? Vamos ler esse capítulo, tá? Aliás, nós vamos ler o capítulo 11, né? O capítulo 11, nós vamos ler até o versículo 32, vamos fazer uma leitura rápida aqui, dinâmica, e depois os irmãos façam a leitura meditando no texto para que possam ter um entendimento melhor, né? Então, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Muito importante nós lermos isso para nós não termos o entendimento de que a igreja, ela tem uma missão eterna neste mundo, tá? Ela tem uma missão já predefinida pelo Senhor, tá? Então, porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Se nós olharmos esse texto aqui dentro da perspectiva do que o próprio Paulo está falando, a gente vai ver que a igreja começou com o povo judeu. Então, muitos judeus creram no Senhor Jesus Cristo, e a igreja de Jerusalém e muitas igrejas que surgiram em outros lugares, elas eram formadas por judeus. Muitos daqueles que estavam naquele dia lá de Pentecostes, que ouviram aquela pregação e se converteram, eram judeus de vários lugares do mundo. E eles, convertidos, voltaram e fundaram igrejas aonde eles chegaram, né? Então, temos que ter esse entendimento. Prosseguindo, a partir do versículo 5, diz assim: assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça, entendamos. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre curvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, ou seja, a todos nós que não somos judeus, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme,
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Se nela permaneceres, né? Doutra sorte, ou seja, se não permaneceres, também tu serás cortado. Ele também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, o texto reafirma aquilo que nós lemos em Lucas, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, né? Mistério da igreja, né? Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tá? Então, os irmãos podem ler, né, o capítulo todo, principalmente esse texto, né, do capítulo 13, do versículo 1 ao 31, mas é muito interessante que aqui, novamente, aqui é Paulo que fala, né, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então existe um tempo, né, um apogeu para os gentios, um tempo para a igreja nesse formato no qual nós estamos. Tá? E essa pedra rejeitada, né, que é citada, né, que o próprio Pedro fala já nesse texto que nós lemos, essa pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós vamos encontrar no Salmo 118, 22, tá? Então os irmãos leiam todo o Salmo 22, tá? Eu peço que nesses tempos de quarentena a gente aproveite para meditar mais e refletir na palavra do Senhor. Então vamos para o Salmo 22, né? Aliás, o Salmo 118, 22, perdão. Então, Salmo 118, verso 22, diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Tá? Então, essa pedra também, né, esse termo, nós vamos encontrar em Isaías 8, 13 e 15. Então, Isaías 8, 13 e 15 diz o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, o próprio Isaías descreve essa pedra como sendo o próprio Deus. Né? Então, olhemos o que o profeta Isaías escreve: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Então, a pedra de tropeço, né? Então, acredito que boa parte dos irmãos já levou uma topada, né, numa pedra que muitas vezes você nem viu, né? Você ia olhando para outras coisas, vendo as coisas do mundo, e tinha uma pedra no meio do caminho, e você topou, e muitas vezes, né, o mesmo já aconteceu, né, de você dar com a cara no chão. Tá? E também sobre quem essa pedra cair. Né? Então, o texto de Lucas, né, ele fala que todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Tá? Então, essa pedra, tá? Essa pedra que é rejeitada, né, que nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo falando, tá? E a gente vai vendo ele descrevendo do texto que fala, né, o filho amado e a pedra rejeitada. Né? Então, a pedra que está sendo rejeitada é o próprio Deus. Tá? E a gente pode ver, tá, também aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 2,
versículo 34, leiam o capítulo 2 todo também de Daniel, que diz o seguinte: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, vamos vendo ao longo dos textos proféticos quem é esta pedra, né? Quem é esta pedra na qual o próprio Senhor Jesus Cristo ele se identifica, né? E nós vamos ver aqui em Atos capítulo 4, tá? Nós vamos ver em Atos capítulo 4, Pedro falando para os líderes judeus, mais uma vez reforçando isso, já depois que Jesus havia morto e ressuscitado. Então, Atos 4, 11 a 12 diz o seguinte, Atos 4, 11 a 12 diz o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, Pedro, nessa ocasião, né, aqui poucos, digamos assim, alguns dias, né, 60 dias por aí, né, após a morte, né, a morte e a ressurreição do Senhor, Pedro agora está falando para esses líderes, está deixando bem claro quem é essa pedra. Tá? Então, leiam, né? Então, Pedro diz, né? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mais uma vez, o Senhor está dando uma oportunidade para que esses homens creiam, né? Para que esses homens creiam. Então, nós vamos encerrando nosso estudo, né, deste capítulo aqui, tá? Recomendo que os irmãos leiam também o capítulo todo de Atos, leiam o livro de Atos todo, né? Como nós temos dito, né? Nós vamos terminar o Evangelho de Lucas e vamos entrar no livro de Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, porque também foi escrito por Lucas, então está na nossa sequência, né? Mas se ficou alguma dúvida, os irmãos podem falar pelo zap, alguma coisa que deveríamos ter falado e não foi falado também, coloque no nosso grupo para que a gente possa, se for necessário, dar continuidade ao nosso estudo, né? Aliás, relacionado com esses versículos que nós estudamos aqui hoje, né? Mas, para encerrar, eu quero trazer aqui nessa noite, né, ou nessa manhã, né, vamos estar assistindo já na manhã do dia 29, uma observação para que a Igreja do Senhor esteja atento, né? O Senhor nos orienta a sermos obedientes às autoridades. A gente vai ler lá em Tito, né? Tito, no capítulo 3 de Tito, né? Tito, verso 1, tá? Então, Tito, né? Vamos aqui, antes de Hebreus, capítulo 3, verso 1, Paulo escrevendo a Tito diz: lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. O que é que eu quero trazer aqui para os irmãos? Tá? Nós vivemos um tempo, né, estamos vivendo um tempo totalmente diferente do que qualquer um de nós já viveu. Somos a igreja do momento. É interessante que estejamos obedientes às recomendações das autoridades. A igreja deve ser obediente, né, em tudo aquilo que é para o nosso bem, que é para o bem dos outros, né? Então vamos ser obedientes. Mas é muito interessante também
nós entendermos que existem alguns momentos que nós mudamos o nosso foco de obediência, tá? E é isso que eu quero trazer para os irmãos, tá? Porque nós caminhamos para dias um pouco mais complicados do que estes, tá? E é muito importante que a gente tenha o discernimento de saber o momento de obedecer, tá? Mas também podemos ter momentos de desobedecer. Quando desobedecermos, tá? Irmãos, presta atenção que está escrito em Daniel 3, 17 e 18. Vamos para o livro do profeta Daniel 3, 18, para que o Senhor nos dê discernimento para sabermos nos comportar em momentos que estão possivelmente para acontecer sobre a terra. Então, Daniel, o livro de Daniel 3, 17 a 18, diz o seguinte, né? Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, fiquemos atentos, oremos sempre a Deus, mantenhamos nossa vigilância, porque existem momentos que a nossa obediência ela deve ser única e exclusivamente. Tá? Então, outro versículo que está em Daniel, que nós devemos também nos ater, está no capítulo 6, leiam o capítulo 6 todo, é importante para entender o que eu estou dizendo, tá? Mas diz o seguinte, disseram no capítulo 6, verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que é que quer dizer? Tá? Que nós devemos ser totalmente obedientes à lei do Senhor. Também neste caso, nós preservaremos a obediência ao Senhor, conforme Pedro diz em Atos 4, 18, 20. Né? Então vamos para Atos 4, 18, 20. Tá? Então Atos 4, 18, 20 diz o seguinte, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem ao nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, leiam também o capítulo 4, todo de Atos, eu já recomendei antes, leiam para que entendamos verdadeiramente quando devemos obedecer, né? Então sempre que for bom e justo, que engrandeça o nosso Deus através do nosso testemunho, obedeçamos às autoridades. Mas naqueles momentos em que temos que ter a sabedoria e o discernimento para entender se, obedecendo às autoridades, nós vamos desobedecer a Deus, nessas ocasiões vamos obedecer ao nosso Deus. Amém? Oremos então. Amado Deus e Pai, te damos graças, Pai, por tudo que tens nos ensinado, te damos graças por nos conduzir e nos guardar em momentos tão complexos como esse, Senhor. Mas a tua boa mão tem estado conosco. Tu tens nos guardado e preservado e nos livrado do mal. Senhor, fica conosco. Continua nos guardando e nos protegendo, porque dependemos de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.